Tá começando mais um episódio do Tirando o Crachá. Hoje sou eu e ela. Ana, e aí? O que é que você tem a Vamos dizer? pra cima, gente! Hoje nós vamos fazer o episódio, porque o convidado de hoje é o público, é a gente, é o nosso bastidor do Tirando o Crachá. E nada melhor, Givan, do que começarmos a falar sobre o Tirando o Crachá fazendo uma retrospectiva. Eu fico imaginando, né? Como foi o início que a gente se pegou perguntando se daria certo, como é que seriam os desafios, como é que seriam as oportunidades, se a gente conseguia avançar com muitos episódios. Quantas foram as perguntas que nós fizemos? E hoje estamos aqui, 23 episódios gravados até o momento. Muita gente que conta história e nos ensina, e muita história que a gente fala que também ensina as pessoas. Como é para você fazer parte da fundação do Tirando Crachá? Rapaz, 23 episódios, primeiro que não é pra qualquer um, né? Porque pra você fazer 23 episódios, são muitas ideias diferentes, pessoas diferentes. A gente busca trazer pessoas realmente que têm relevância, que é resenha também, né? A gente não pode deixar isso passar batido. E eu acho que o mais difícil é a gente começar. Acho que você tirar uma ideia do papel hoje é muito difícil. A gente escuta muito que muitas pessoas têm muitas ideias, a gente tem muitas ideias o tempo todo, termina não tirando do papel. Eu acho que a nossa maior vitória até o momento é essa, ter tirado esse tirando crachá do papel, ter começado, já ter feito o nosso primeiro café, que foi um sucesso. Então acho que a gente vem ganhando relevância e acredito que daqui para frente é só melhorar o que a gente já começou, o que a gente vem fazendo. Mas me conta um pouquinho, Ana, também o que é que você está achando? Teve um episódio que mais te marcou? Me conte aí. Rapaz, falar do Tirando um Crachá é muito peculiar. Primeiro, me emociona, porque o Tirando um Crachá ele chegou para fundamentar muita coisa na minha vida, do meu entendimento como ser humano. Quando eu ouço cada história, eu não me vejo só como entrevistadora. Eu me vejo como alguém que pode evoluir com a história do outro. E isso faz todo sentido. Aqui é como se eu não me colocasse na escada como quem sabe mais para fazer pergunta. É como se eu me colocasse na base para fundamentar muita coisa que eu ainda quero conquistar. E é só ouvindo histórias tão inspiradoras como as que a gente já ouviu até hoje, como as que a gente ainda vai ouvir, que traciona tudo. De Samuel, Uhum. da Graça Barra, mostrando a evolução dele enquanto pessoa, enquanto profissional, a histórias que vieram do zero e se tornaram grandes inspirações para as pessoas e geraram um grande sentido. E isso mudou muito meu mindset. Eu não sei se para as pessoas que acompanham, que ouvem, que assistem, tem mudado. Mas para mim tem sido um grande reflexo de uma missão, que eu não quero parar nunca. Porque eu acho que o maior poder está em transformar pessoas. E o Tirando o Crachá traz isso. De falar do bastidor, de tocar, de emocionar, de querer mudar o raciocínio de vida e a transformação das pessoas. E isso tem resumido muito. Se eu pudesse moldar o Tirando o Crachá em uma palavra, seria poder de transformação. E isso, Gilvan, tem feito toda a diferença. Mas sabe o que mais me deixa feliz e emocionada? É saber que é um projeto que as pessoas nos parabenizam. A cada dia Estão se identificando. que elas se identificam, né? A gente gravou uma determinada vez e a entrevistada falou assim: continuem, só continuem. Eu já fiz um podcast, já parei, mas vocês precisam continuar. Isso é necessário para a sociedade. E isso dá um gás, porque a gente entende que está no caminho certo. E como é que é para você, Giovanna? Porque hoje você trabalha na TV Feira, uma TV local da Prefeitura de Feira, você é jornalista. Eu estou na linha de frente de um escritório de contabilidade com 60 colaboradores, mais de 400 clientes. Tenho uma empresa de consultoria de pessoas. As nossas vidas, elas não são fáceis em relação ao tempo. E a gente está tirando um tempo para fazer com que as pessoas parem e assistam e gere sentido. Como é que para você é a gente encaixar esse tempo e fazer essa transformação que a gente tem feito na sociedade, principalmente em feira? Ana, acho que a nossa maior conquista até o momento, apesar dessa correria que você tem, que eu tenho, é a gente ouvir as pessoas dizendo que gostou de tal episódio e que vem gostando do projeto. Porque, como eu sempre falo até para os entrevistados, o programa não é meu, não é de Claro, o programa é de quem vem aqui contar a sua história. Porque a gente fez o convite é porque a gente quer ouvir aquela história.
tem essas histórias de bastidores que a gente, às vezes muitas pessoas não sabem, que a produção de um programa é difícil. Porque a gente senta eu e você geralmente falando, Ana, pensei nesses convidados aqui, pensou em algum, e às vezes a gente conseguir casar um entrevistado com um programa é difícil. Não por questão do programa, do convidado, mas porque às vezes não está ali, às vezes a pessoa às vezes não vem no dia bom, não está no dia bom, às vezes eu não estou no dia bom, Clara também não. Então acho que você fazer o casamento perfeito, do tirando o crachá, com cada pessoa que teve aqui, 23 ao todo, é muito difícil. Então acho que a gente vem conseguindo ter esse ganho, as pessoas vêm aqui, se identificam, a gente tem a lembrancinha, tem o crachá aqui que as pessoas amam, as pessoas postam, tiram fotos. Então, acho que esse é o nosso maior desafio. E acho que quando a gente tem um desafio como esse, o tempo a gente arruma, né? Às vezes a gente, pô, tá corrida aqui essa semana. Não, tranquilo, mas a gente consegue. Ó, tira quarta-feira, quinta-feira, vamos fazer essas gravações. Então, acho que é uma realização nossa, né? Eu lembro muito bem que você falava, ó, eu quero gravar um podcast, quero fazer. Eu também já tive esse desejo, porque acho que o jornalista em si, falando um pouquinho da profissão, ele se molda por desafios, né? Não adianta você estar trabalhando na TV, claro, é importante, é bom, mas é importante também você fazer outras coisas, abranger sua carreira, ter outros desafios, mostrar também que se desafiar ao longo do tempo, ao longo do dia. Então, acho que é um pouco dessa realização que a gente vem buscando esse tempo. Mas, Clara, se a gente não tivesse começado em março, onde é que a gente estaria hoje? Rapaz, que pergunta difícil, viu? Talvez teria ficado só na ideia. Talvez a gente não teria impactado tantas vidas. A gente tem mais de 500 visualizações hoje dentro do nosso canal do YouTube. Mais de 500 pessoas já assistiram os episódios. E a gente não mensura isso quando a gente pensa em um projeto. A maior parte das pessoas, elas não tracionam projetos porque elas pensam, e se der errado? Acontece que se a gente mudar essa frase e perguntar, e se eu tentar? Muita coisa muda. E se eu fosse falar para você, Giovan, que foi fácil aceitar esse projeto, eu estaria mentindo. Porque dentro da minha vida hoje, do meu contexto de vida, é muito complicado inserir novos desafios dentro da rotina do contador, que não é nada fácil. O contador responde por obrigações pro fisco do primeiro dia útil do mês até o último dia útil do mês, com colaboradores que precisam de atenção o tempo inteiro, né? Com parceiros de negócios, com eventos que a gente se debruça a fazer. Então, se eu fosse pensar em probabilidade de tempo, eu provavelmente não conseguiria. Só que hoje, olhando para o Tirando o Crachá, que a gente criou há 5 meses, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido e me permitir viver isso, e a você, que é meu parceiro, a Alan, que fica nos bastidores das gravações. E eu lembro de uma frase que a Alan disse pra gente uma vez, e eu não consigo esquecer dessa frase, que ele falou assim: gente, chegar nos 100 episódios, nos primeiros 100 é muito difícil. Poucos chegam lá. E eu não sei se a gente vai chegar nos 100, mas eu acredito que a gente está indo muito além do que a gente já imaginou que a gente conseguiria ir. E isso a gente só deve como uma forma de estabelecer propósito mesmo, Gilvan. Eu não sei onde eu estaria se no podcast Tirando o Crachá. Com certeza eu estaria fazendo outras demandas que já existem na minha rotina, mas eu não sei se gerando tanto propósito ao nível de compartilhar para outras pessoas, porque dentro do meu conceito hoje, eu já entrego muito propósito no que eu faço dentro do escritório com os meus colaboradores, mas o podcast potencializa essa experiência, faz mais pessoas entenderem esse contexto e mais pessoas terem acesso a essa informação. Então eu consigo escalar o meu propósito. E nada melhor para mim viver isso do que replicar o que eu vivo, do que eu acredito, do que eu consolido no meu dia a dia. Então, é um poder de transformação real que o podcast tem trazido, e eu sou muito melhor hoje, porque esse projeto existe e porque ele está avançando. E aí, para você, tem sido esse conflito de pensamentos ao mesmo tempo, de dúvidas e de realizações? A gente realizou um jantar para a galera
né? Uma média de 30 a 35 pessoas mês passado. E foi um mega, né, evento. A gente teve imprensa local, a gente trouxe empresários de feira muito bem fortalecidos, a gente trouxe parceiros de negócios, a gente trouxe a esfera da TV Feira, que é a TV local da prefeitura. E olha quanto impacto em 5 meses o Tirando Crachá já conseguiu. Para você, como é que tem sido viver tudo isso? Acho que é importante um momento como esse, um episódio como esse, porque às vezes o automático não permite a gente parar para pensar no quanto a gente já evoluiu em 5 meses. Então, um momento como esse aqui, a gente para pensar, você estava me fazendo essa pergunta, você estava aqui pensando, pô, esses são 5 meses, olha o que a gente já conseguiu. Então, esses momentos são muito importantes, inclusive, vamos fazer mais, por favor. Sim. Acho que, assim, a maior dificuldade, como eu falei, é começar, porque você tem aquelas incertezas, pô, será que vai dar certo? Pô, a gente está no início ainda, será que Clara vai querer vir aqui me dar entrevista? Será que fulano vai querer vir me dar entrevista? Pô, tô começando. Mas a gente acreditou no projeto. Agradeço sempre também a você, primeiro a Deus, a você, a Alan, porque Alan sempre foi um parceiro ali da TV. Sempre me, pô, véio, por que você não faz alguma coisa, pô? Faz um podcast, faz alguma coisa. Então, assim, esses incentivos são super importantes. Você, mais do que ninguém sabe, quando a pessoa está começando é muito difícil. É muito difícil porque tem as incertezas, a insegurança, será que eu vou conseguir? Será que daqui a um mês, como é que vai estar? Eu vou estar bem, eu não vou estar? Então, assim, acho que a gente conseguiu unir tudo. Unir a característica de Clara contadora, de Gilvan jornalista. A gente conseguiu fazer uma arte bonita que pegou. O pessoal tirando crachá, eu tiro o crachá para você tira o crachá para mim. Então, acho que tudo vem se conectando. Eu espero chegar aos 100 episódios. Acredito que episódio a episódio a gente vem nos fortalecendo, outras pessoas vêm conhecendo. Inclusive, às vezes as pessoas falam. Esses dias eu fui em um evento e a menina, você é aquele apresentador do Tirando Crachá, né? Massa. Pô, eu acompanho vocês lá, já vi alguns episódios. Então, isso que deixa a gente satisfeito, isso que deixa a gente orgulhoso e com a certeza de querer continuar. E você, Clara, a gente chega nos 100 episódios? Rapaz, a gente chega. Se tem uma coisa que eu acredito muito, é num dom que Deus derramou sobre a minha vida de transformar pessoas. Eu acho que esse é o grande combustível que existe para eu conseguir ter tempo de fazer tudo que eu faço. E ouvir esses feedbacks faz toda a diferença. As pessoas, elas sentem o que a gente quer transmitir. Eu estava num evento semana passada e teve um apresentador desse evento que virou para mim e falou assim: Ana, eu quero lhe chamar e dizer sobre a sua simpatia. Todas as vezes que eu lhe vejo, você está sorrindo, você está contente. E você passa essa energia de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer, de que tudo vai ir para o seu devido lugar, né? E, poxa, é muito bacana vivenciar isso. Eu lembro da nossa primeira entrevista com o Benjamin, né? Advogado do agro. Lembro da nossa última entrevista com a personal trainer. Então, olha o extremo, né? A gente já entrevistou contador, a gente já entrevistou educador financeiro, a gente já entrevistou dono de empresa de tecnologia, internet, a gente já entrevistou psicólogos, a gente já entrevistou o pessoal que tem empresas voltadas para autismo, que é uma causa muito, muito, muito importante para a nossa sociedade. E olha quantos públicos a gente já alcançou falando sobre dores, né, das pessoas. Teve uma que mais te marcou assim, ou alguma que te surpreendeu, digamos assim? Rapaz, eu digo que a de Samuel conseguiu entrar, né, no íntimo mais profundo do meu ser, porque ele trouxe uma essência muito característica da vida e do contexto de vida pela falta de recurso. E se eu pudesse falar para você que quando a gente não vem do alto é mais difícil e a gente com muita honestidade vai para cima, trabalha, sai tarde, trabalha de madrugada, trabalha final de semana para a gente conseguir deixar nosso nome no mercado de uma forma que impacte pessoas, não é nada fácil. Mas uma coisa eu tenho certeza, Gilvan, e a certeza que eu tenho é que o trabalho sempre vai compensar. Não porque ele compensa em bens financeiros apenas, mas porque ele compensa em propósito de vida e no que a gente pode gerar no outro. Então, eu digo que eu vivo cada momento desse,
E, tirando o crachá, ele vai ser imbatível no que faz. Não porque é um projeto dos bastidores, mas porque é um projeto que traz os bastidores na essência para falar da vida real. Você falou do Samuel, o Samuel tem uma história fantástica. Inclusive, você que está nos assistindo, pode tirar mais um tempinho para assistir a história do Samuel, um professor de jiu-jitsu aqui de Feira de Santana. E é uma história fantástica. Assim, eu já conhecia, mas não conhecia todos os detalhes, claro. Acredito que cada momento a gente ouve um pouquinho, porque se for parar, é mais de uma semana ali para a gente ouvir os bastidores, tudo aquilo que ele viveu. E o quanto ele vem transformando a vida de pais, de crianças, de jovens, que nem ele, que tinha aquele sonho de ser reconhecido. Ele só queria ser reconhecido e hoje conseguiu. Conseguiu através de jiu-jitsu, já palestrou na Europa, fora do país, em vários lugares. Então, assim, acho que a gente conseguir mostrar essas histórias é o nosso principal. Uma que me chamou bastante atenção foi o Wallace. Eu estudei com o Wallace, ele que é um dos sócios da pizzaria Amor à Primeira Pizza. E eu não conhecia, a gente por ser amigo, nunca parou para trocar essa ideia e conhecer ele aqui, ouvindo um pouco dele, quanto ele mudou, quanto tentar medicina no Paraguai foi importante para esse novo momento da vida dele, né? Ele que hoje já é pai, é empresário, sócio de uma pizzaria, o quanto isso impactou na vida dele. Então você vê uma pessoa pô, que estava ali com você, vê crescendo, vê alcançando voos maiores, é fantástico. Acredito que você deva ter essa mesma sensação. Uma também que me chama muita atenção, porque é um assunto talvez da moda, a gente gravou sobre finanças com o André Pitombo, um assunto super fantástico, onde as pessoas podem tirar suas dúvidas. Foi um podcast daqui você para com a caneta, com o papel, vai aprender. Porque Perfeito. a ideia do Tirando o Crachá é justamente essa. Não trazer apenas a história de empresários, empreendedores, mas é também trazer assuntos que as pessoas possam aprender e possam aplicar em sua vida. Perfeito. O Tirando um Crachá vem para moldar muito a forma como as pessoas acreditam que podem mudar. E se elas se permitirem e assistirem pelo menos um terço dos vídeos que estão ali naquele canal, Tirando um Crachá, eu não tenho certeza que vão mudar de vida. Porque ambiência e mudança de comportamento é tudo que é importante. Para você que nunca construiu um projeto por medo, por dúvida, por insegurança, por acreditar que nada era possível, comece. Acredite, porque ninguém vai confiar em você a não ser você mesmo. Tire do papel, faça a coisa acontecer, transforme vidas, impacte jornadas e depois conte sua história. É isso que o Tirando um Crachá vai fazer. Olha, eu tiro o crachá para você Eu também tiro, hein? e a gente tira o crachá para Alain. Vem com a gente!